Boa tarde, que dia maravilhoso é. Nesta semana, a Criações lançou um novo vídeo do poema do irmão Branham, o qual foi cantado por Welsh Evans e pelo irmão Willie Gilbert, ambos tocando violão e violino. Eu conheci os dois irmãos e eu os conheci brevemente em minha vida mais jovem. A canção é o verdadeiro poema que o irmão Branham escreveu quando ele era jovem, a respeito das montanhas de Catalina e a linha do Arizona. E, portanto, eu espero que seja uma bênção. Eu sei que será uma bênção para vocês, assim como foi para nós. Então, no vídeo aparecem os filhos do irmão Branham, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Uau, isso é incrível! Por favor, prestem atenção enquanto a irmã Princesa lê para vocês aquela citação sobre o futuro no qual nós estamos vivendo agora. Amém. Eu espero que vocês compartilhem este link com todos os seus amigos e familiares e que ensinem aos seus jovens e nós, os mais velhos, a cantarem as canções das Escrituras do profeta. Vocês não as ouviram? Vocês estão prestes a receberem um presente maravilhoso. Portanto, aqui estão a irmã Princesa Branham e os netos, os bisnetos e os tataranetos do irmão Branham. Deus abençoe vocês. Solitário, ó tão solitário, daquele longe sudoeste, onde as sombras caem profundas, no cume da montanha. Posso ver um coiote escondendo-se ao redor da névoa roxa. Posso ouvir um lobo gritando lá embaixo onde pastam os touros. Em algum lugar no canyon posso ouvir um leão gemer nas longínquas montanhas de Catalina, na linha do Arizona. Olá, bem-vindos de volta, guerreiros de oração, a Criações em todo o mundo unindo-se a vocês. É uma honra e um privilégio ter todos vocês aqui conosco. Nós realmente apreciamos isso e esperamos uma grande lição hoje. Vocês gostaram de fazer a gaveta do diário? Conseguiram montar tudo e colocarem na sua mesa como vocês gostam em casa? Bem, nós esperamos que isso sempre vos inspire a escrever aquelas cartas para o Senhor e que vocês reservem um tempo para fazê-lo com Ele e estudarem a sua palavra. Agora, alguém pode pensar que escrever aquelas cartas não é importante e pensar, por que eu deveria fazer isso? Mas nesta mesma lição, o irmão Branham levou um pedaço de papel e uma Bíblia para o Canyon Sabino. Quando ele queria falar com o Senhor, ele levava. Portanto, é sempre importante fazer isso. Agora, eu inclusive tenho um pequeno testemunho sobre a preparação da aula. Eu peguei aleatoriamente um dos meus diários e o abri em qualquer lugar do diário e na página. Eu fui para a única anotação na página que diz... É uma citação de fita, é sempre uma montanha. Foi muito especial, é muito bom olhar novamente e ver suas anotações assim. Vocês têm acompanhado a leitura diária da Bíblia, tenho certeza? E vocês em casa estão lendo sua Bíblia todos os dias? O irmão Branham disse que ler sua Bíblia te traz a uma comunhão mais próxima com o Senhor. E eu sei que todos nós queremos uma comunhão mais próxima com Ele. E eu sei que vocês estão apertando o play porque todos estão vestindo a camiseta dos troféus, ficam
tão ótimas em vocês. É incrível vocês ouvirem continuamente seus testes de fita. É muito importante em sua caminhada diária com o Senhor. Bem, eu gostaria de dizer que é uma honra e um privilégio para nós falarmos com todos vocês, compartilharmos essas citações do irmão Branham e ensinarmos essas pequenas lições, porque nós temos a oportunidade de aprendermos sobre o maior profeta que já andou na face da terra. E nós podemos ver estes lugares que ele visitou e estudá-los, e isto é um grande privilégio. Eu sei que nós realmente não podemos fazê-lo devidamente, mas nós queremos expressar a todos vocês o nosso amor pela palavra e por esta mensagem, pelo irmão Branham e por sua vida, e encorajarmos a todos. E queremos que todos o amem, assim como nós também. É muito especial estudar esses lugares diferentes. Vocês sabem de algo mais que seja especial hoje? Bem, o irmão Branham disse que quando essas coisas aconteceram no Arizona, que ainda seria a verdade eterna do Deus vivo, se o Senhor tardasse e seus tataranetos viessem. E eu quero que vocês ouçam o que ele tem a dizer a respeito. Isto realmente balançou as rochas da montanha. E agora nós descobrimos que durante aquele tempo eu vi 7 anjos numa forma de pirâmide. Eles desceram e me pegaram e me levaram para o leste para abrir os 7 selos de Deus. Se vocês não estiver, se Jesus tardar e os meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, esta ainda será a verdade eterna do Deus vivo. Bem, adivinhe, hoje na classe eu sou neta do irmão Branham e uma parte dos alunos são bisnetos e tataranetos do irmão Branham. E nós podemos testificar que esta ainda é a verdade viva da palavra de Deus, porque há crentes como vocês que creem nesta mensagem com todo o coração. Muito bem, vamos nos levantar e orar antes de continuarmos. Elias, você poderia orar por nós, por favor? Querido Jesus, nos ajude a termos um bom dia, Senhor, e obrigado pelas coisas que Tu tens feito por nós, Senhor. E, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, e pelo Teu profeta. Peço que Tu ajudes a todos nós termos um bom dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Muito bem, vocês sabem o que vem a seguir? É o exercício das espadas. Portanto, é melhor vocês pegarem suas espadas, estarem prontos, coloquem seus braços para cima, sem dobrar os cotovelos. Bom trabalho. Muito bem, o primeiro lugar que vocês vão é Apocalipse 10, 7. Carregar. Tudo certo? Bom trabalho. Se vocês já conseguiram, fiquem de pé. Excelente, excelente. Não se esqueçam, vocês em casa podem ajudar os mais novos que ainda não sabem onde estão. Tudo bem? Não tem problema. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começasse a soar, o mistério de Deus estaria consumado, como ele declarou seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começasse a soar, o mistério de Deus estaria consumado, como ele declarou seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Incrível, sim, nos dias da... Deixe-me ouvir todos vocês dizerem isso em casa conosco. Nos dias da voz. Excelente, ok, podem se sentar. Muito bem, o próximo... Este também é especial. Muito bem, repitam comigo, Hebreus 4, 12. Carregar.
Bom trabalho, pessoal. Excelente. Quando vocês conseguirem, fiquem de pé. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Ela é um discernidor de pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Ela é um discernidor de pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Bom trabalho, excelente. Podem se sentar. Ok, este próximo foi profetizado há 2.400 anos atrás, que este profeta viria. E adivinhe? Ele veio em nosso dia. Agora eu darei a vocês uma porção da Escritura e vocês repetem isso depois de mim. Vocês têm que saber onde vão. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Vocês sabem onde vão? Carregar. Aonde vocês vão? Eis que vos envio o profeta Elias. Que rápido! Uau! Aonde vamos? Quem sabe? É Malaquias 4, 5 a 6. Isso mesmo. Vocês em casa encontraram? Conseguiram? Bom trabalho. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Ok, podem se sentar. Eu espero que todos tenham memorizado. Muito bem, vejamos o nosso tema para esta temporada. Espadas levantadas, espadas levantadas. Vamos ver a nossa nova escritura do profeta, Apocalipse 21, 10. Vocês estão prontos? Vamos! Eu peguei vocês esta manhã. Eu também te peguei em casa. Carregar. Apocalipse 21, 10. Uau, que rápido! E ele me levou no espírito para uma grande e alta montanha e mostrou-me aquela grande cidade, Santa Jerusalém, descendo do céu de Deus. Apocalipse 21, versículo 10. E ele me levou no espírito para uma grande e alta montanha e mostrou-me aquela grande cidade, Santa Jerusalém, descendo do céu de Deus. Apocalipse 21, versículo 10. Ok, podem se sentar. Ok, espadas levantadas, espadas levantadas. Muito bem. Vamos para Amós 3:7.
Vamos! Eu peguei vocês 2 vezes, isso é bom. Eu também te peguei em casa. Muito bem, estão prontos? Carregar. Amós 3:7. Não parem até que vocês consigam. Excelente, excelente. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Perfeito, ok, podem se sentar. Muito bem, temos tempo para mais um, eu acho. Levantem os braços sem dobrar os cotovelos e com os polegares retos, tudo bem? Zacarias 14, 6 ao 7. Carregar. Excelente, excelente. Bom trabalho a todos. Lembrem-se de que quão velho, ou quão jovem, quão lento, ou quão veloz, não importa. Nós queremos que vocês desembainhem essas espadas e encontrem seus lugares na Bíblia. Muito bem, vamos cantar. E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura, mas será um dia conhecido pelo Senhor. Nem dia nem noite, mas acontecerá que no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 a 7. E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura, mas será um dia conhecido pelo Senhor. Nem dia nem noite, mas acontecerá que no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 a 7. Magnífico, ok, sentem-se. Agora mantenham isso em mente enquanto nós conversamos ao longo do nosso caminho. Muito bem, vocês podem largar suas Bíblias. Quantos de vocês sabem que o irmão Branham ansiava por estar no Oeste? Muito bem, quantos de vocês estiveram no Oeste? Já estiveram? Aposto que há muitos no Oeste agora que estão assistindo este vídeo. Então, quando ele tinha 12 anos, o irmão Branham desejava ir para o Arizona e ele escreveu um poema. E é a canção e o poema que vocês ouviram no início do vídeo. Agora, quando ele se referiu às montanhas de Catalina em Tucson, Arizona, ele nunca as tinha visto. E ele escreveu este poema sobre elas e, é claro, porque quando ele foi para o Arizona, ele tinha 18 anos. E vocês sabem para onde ele foi? Ele foi para Phoenix, que fica a algumas horas de Tucson, Arizona. Está muito especial e bonito porque o nosso cenário hoje é, na verdade, uma vista panorâmica das montanhas de Catalina. E é a vista que ele tem de sua casa em Tucson, da sala de estudo lá em Tucson. Portanto, embora o irmão Branham tenha visitado muitas vezes e pregado principalmente em Phoenix, não foi até dezembro de 1962 e o Senhor lhe disse para se mudar com sua família para o Oeste. Mas pouco antes disso, no outono de 62, o irmão Branham e o irmão Billy Paul estavam voltando da Colômbia Britânica de uma viagem de caça e eles pararam em Dillon, Montana, para o café da manhã.
E eles estavam comendo. Irmão Branham desejava ser um homem do deserto, um homem das montanhas, e deixar sua barba crescer, seu cabelo crescer. Ele disse, ele estava meio deprimido e só queria tirar sua esposa de lá e viver de modo rústico e não ter mais qualquer preocupação mais. E ele entrou pensando, enquanto entrava, neste grande homem que era um verdadeiro montanhista rústico e com a barba toda desalinhada. Alguém se lembra quando ele entrou naquele pequeno restaurante o que ele fez? Quem sabe? Joseph? Ele espirrou. De que jeito? Foi um grande o que foi? Vocês podem fazer isso? Tchê! E todos pararam e ninguém disse nada para ele porque ele era um cara bem grande. Bem, o irmão Branham disse ao irmão Billy, eu quero ser como aquele homem. E ele estava sentado lá tomando café da manhã, vocês sabem, o irmão Billy disse, papai, você não quer ser como aquele homem. Bem, eles continuaram comendo suas panquecas. O irmão Billy nos contou quantas panquecas ele comeu. Alguém se lembra? Eram 8, sim, 8 panquecas. Isso é um monte de panquecas, mas de qualquer maneira, eles continuaram seu café da manhã e esse homem se levantou de uma mesa e ele era um andarilho, com aquele grande sobretudo e seu rosto estava sujo, mas ele tinha o perfil exato do irmão Branham. E isso chamou a atenção do irmão Branham. E ele olhou e o irmão Billy disse, o que há de errado, papai? E ele não disse nada. Eles terminaram o café da manhã, voltaram para a caminhonete e começaram a descer a estrada. Bem, o irmão Billy ainda estava com sono depois de comer todas aquelas panquecas. Isso provavelmente o deixou cansado, portanto ele voltou a dormir. Eles estavam dirigindo pela estrada e o irmão Branham começou a falar com o Senhor. E ele começou a falar de um lado para o outro com o Senhor, e o Senhor disse, agora, se você continuar e quiser ser como aquele homem da montanha que você está dizendo que é, você acabará sendo como aquele andarilho. E o irmão Branham disse, eu não quero ser como aquele andarilho. Então o Senhor continuou falando com ele começou a suar e ficar muito nervoso. E ele parou na beira da estrada, ao lado de algumas montanhas. Eu sei que vocês já ouviram, vamos ouvir o irmão Branham falar sobre essas montanhas. Eu parei e olhei para cima na montanha e eu vi aquelas 7 colinas. Agora aqui, se você deseja ver algo, haviam 7 picos no topo de uma montanha, que se estendia por vários quilômetros. A última montanha antes de você entrar na outra região. Não há mais montanhas depois disso. E corria de leste a oeste. A montanha se formava e estava coberta de neve no topo. Os primeiros 2 pequenos picos, e em seguida um grande pico, e então outro pequeno pico, e então um pico maior, e então um pequeno pico, e então uma grande, longa montanha coberta de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos existem? Eu disse, existem 7? Quantas letras tem o teu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E haviam 3 picos salientes. Ele disse, esses 3 picos são a primeira, a segunda e a terceira puxadas. A primeira foi a primeira parte do teu ministério, a pequena colina, portanto, tua primeira puxada, bem alta. Vocês sabem, o sinal na mão. Depois houve um pequeno intervalo lá, o tempo em que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês se lembram disso. E depois veio o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outro, há poucos anos aqui, tipo dos picos pequenos, vejam, de volta, como se meu ministério ainda não tivesse acontecido. E depois vem o terceiro. 3 é um número de conclusão, vejam. O terceiro, entendem? O próximo pico foi 5, número da graça. E o próximo pico era o 7, o número da perfeição. O fim. 6 dias vocês trabalharão, o 7º é o sábado. O fim de semana, o fim dos tempos, entendem? E eu parei e eu mostrei ao Billy. E eu olhei para eles, ele disse, permaneça assim, se houver alguma dúvida em tua mente, lembre-se deste lugar e volte aqui.
Amém. Portanto, nós temos aquele sinal eterno ainda hoje, naquela cordilheira conhecida como Picos Brana. Ok, bem, nós estudamos a Montanha do Furacão e os Picos de Corral até agora nesta temporada. E o que essas duas coisas têm? O que essas duas experiências têm em comum? Quem sabe? Tempestades. Sim, ambos tiveram uma tempestade, ok? O que mais eles tinham em comum? Quem sabe? Gabriel? Ambos eram viagens de caça. Correto, eram viagens de caça. E há algo mais? Joseph? Os dois aconteceram em outubro, sim. Durante o seu aniversário, o aniversário dele e da irmã Brana. E adivinha o que mais? Há alguém lá que ainda está conosco hoje. Isso foi ambas as experiências no topo da montanha. Quem se lembra? Vocês aí em casa sabem? Ok, Elias. Está correto, irmão Billy Paul? Isso mesmo? Ok. Antes de se mudar para Tucson, o irmão Brana teve uma visão sobre uma estaca sendo cravada no quintal. E uma voz me disse, quando isso acontecer, vá para o oeste. Ele também teve a visão de uma grande explosão que aconteceu 40 milhas a nordeste de Tucson. Hoje, nossa jornada nos leva para o oeste, para algumas dessas montanhas no Arizona. A primeira parada é no Canyon Sabino, nas montanhas de Catalina, em Tucson, Arizona. Agora, aquela explosão foi tão grande que ele pensou que ninguém poderia ter sobrevivido àquele tipo de explosão. E uma vez no Arizona, cerca de um mês ou mais, o irmão Brana disse à irmã Meda que ele estava indo para o Canyon Sabino porque o Senhor o chamou naquela manhã para orar. Ele ficou tão perturbado com aquela explosão que achou que ninguém sobreviveria. Ele disse à irmã Meda, eu não sei se voltarei, mas eu tenho que ir orar. E ela disse, Bill, aonde você vai? E ele disse, eu não sei, mas eu contarei quando voltar. É muito especial. Assim, ele pegou o seu tablet e disse ele e sua Bíblia lá para orar. Isto soou como se alguém tivesse algum tempo de silêncio, não é? Bem, ele estava desesperado e precisava ouvir o Senhor, então ele estava lá em cima no Canyon Sabino, no que chamamos de púlpito de pedra. E esta é uma réplica do que parece estar lá para aqueles que nunca estiveram lá. E ele estava orando com os braços levantados e ele estava desesperado, perguntando ao Senhor o que isso significa, o que essa explosão significa. E ele estava com as mãos levantadas. E quem sabe o que aconteceu a seguir? Vocês em casa sabem? Vocês aqui sabem? Isso mesmo, uma espada atingiu sua mão, mas não era qualquer espada, certo? Era a espada do rei, certo? Não! Foi o quê? Meda? Isso mesmo, era a espada do rei. E apenas há um rei, esse é Deus. E sua espada é sua palavra. E ela se encaixa perfeitamente na mão do irmão Brana. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas vamos ouvir o irmão Brana contar sua experiência daquele dia. No Canyon Sabino, sentado lá naquela manhã, eu estava com as minhas mãos levantadas e o vento havia derrubado o meu chapéu preto. Quando eu estava lá com as minhas mãos levantadas orando, eu disse, Senhor Deus, o que isso significa? Eu não consigo entender isso, Senhor. O que devo fazer? Se é minha hora de ir para casa, deixe-me subir aqui. Eles nunca me encontrarão. Não quero que ninguém fique de luto por perto se estou indo embora. Eu quero que a família pense que fui dar uma volta. Eles não me encontrarão. Esconda-me em algum lugar. Se eu estou indo embora, deixe-me ir. Talvez Joseph encontre minha Bíblia aqui algum dia e deixe-o usá-la. Veja, se eu estou indo embora, deixe-me ir, Senhor. E eu tinha minhas mãos levantadas e de repente algo atingiu minha mão. Eu não sei, não posso dizer. Será que eu fui dormir? Não sei. Será que entrei num transe? Não sei. Será que foi uma visão? Eu não posso dizer. A única coisa que eu posso dizer é que exatamente a mesma coisa que os anjos eram. E atingiu a minha mão e eu olhei, era uma espada. E ela tinha o cabo com pérolas muito bonitas e ela tinha uma proteção sobre si com ouro e a lâmina parecia algo cromado como prata, qual era realmente brilhante. Era tão pontiaguda, oh meu Deus! E eu pensei, isso não é a coisa mais bonita? Ela cabia na minha mão. Eu pensei, isso é muito bonito, mas eu tenho medo dessas coisas, uma espada. Eu pensei, o que eu farei com isso?
E a seguir, uma voz estremeceu por lá que balançou as rochas e disse: é a espada do rei. E depois, eu saí daquilo. A espada do rei. Amém. O irmão Branham subiu aquela montanha pensando que era o fim de sua vida, mas ele desceu com uma nova comissão, que era trazer a terceira puxada de seu ministério. Ok, a nossa próxima parada é cerca de 40 milhas a nordeste de Tucson, em linha reta. Este é o Monte Pôr do Sol na Floresta Coronado. Quantos de vocês viram a foto tirada do irmão Branham com seu filho, o irmão Joseph? Bem, na verdade, este é meu pai e estas fotos foram tiradas em 19 de maio de 1965, em seu 10º aniversário. O irmão Branham disse-lhe onde ele o queria para a foto e disse-lhe para levantar a mão para uma das fotos. Agora, aquela rocha ali não é qualquer rocha, mas a mesma rocha na qual Moisés esteve. Moisés, certa vez, desejou ver a Deus. E Deus disse-lhe para subir na rocha. E na rocha Moisés ficou, e ele viu Deus passar, e suas costas pareciam as costas de um homem. Deus estava num redemoinho e Deus, enquanto Moisés estava sobre a rocha. Eu acho que todos vocês viram a foto lá outro dia, ficamos perto daquela mesma rocha, e aqui está aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali onde ele bateu palmas de pé. Está bem no quadro de aviso ali agora de novo. Observem, Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento, entendem? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Amém. Agora há 2 eventos especiais que acontecem aqui no Monte Pôr do Sol. O primeiro, o irmão Branham estava caçando com um grupo de irmãos, caçando javalis. Alguém sabe de que data estamos falando? Elias? 28 de fevereiro de 63. Está correto? Ele estava sentado no estilo indiano e tirou um carrapicho da perna da calça. Eu peguei o meu... Me sentei como os índios fazem, vocês sabem, de pernas cruzadas. Eu olhei no meu macacão e havia um carrapicho. Eu tirei. E eu disse, isso é estranho. Aqui estou eu, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Lá está o meu garotinho Joseph sentado lá esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, vi uma manada de porcos aparecer a cerca de 1000 metros de mim, no alto de uma montanha. Eu joguei o carrapicho fora e eu disse, eu vou buscá-los, vou buscar o irmão Fred, vou pendurar um pedaço de papel para saber qual caminho seguir neste pé de ocotilo aqui e apanharemos o irmão Fred? E eu comecei a subir a montanha, correndo o mais rápido que podia para o outro lado. De repente eu pensei que alguém atirou em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo, abalou toda a região. E quando isso aconteceu diante de mim, estavam 7 anjos no agrupamento. Encontrei o irmão Fred e eles um pouco depois disse, o que foi isso? Eu disse, isso é aquela coisa que você vai fazer, voltar para casa. Pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estiveram escondidos na Bíblia por todos estes anos, essas denominações e tudo mais. Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nestes 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra como uma névoa se formando. Quando aconteceu, isso foi diretamente para a montanha e começou a formar um círculo indo para o oeste. Da direção de onde isto veio, a ciência descobriu depois de um tempo 30 milhas de altura e 25 milhas de diâmetro exatamente no círculo da pirâmide. E a ciência está perplexa, parado bem embaixo onde isso estava acontecendo lá. Eu lhes disse 6 meses antes que haveria 7 anjos na forma de uma constelação e pareceriam uma pirâmide descendo, e eu estaria ao norte de Tucson, Arizona, e haveria um estrondo que estremeceria até mesmo as rochas das montanhas. Os cientistas estão tentando, alguém tirou uma foto dela, chamou uma nuvem 26 milhas de altura na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados lá trouxeram de volta, trouxeram para vocês a palavra de Deus sob inspiração, a vos dizer as horas que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso, vejam, entenderá. É um êxodo. Vamos embora um dia desses. Eles não sabiam o que era. Havia uma nuvem suspensa, 26 milhas de altura. Isso é 15 milhas ou 20 acima de onde o vapor está. É uma nuvem misteriosa. A nuvem tem 26 milhas de altura e 30 milhas de largura. Era um mistério. Eu fui para Tucson, eu predisse antes que acontecesse, fiquei ao norte de Tucson, há testemunhas aqui com isso, quando uma explosão veio, sacudiu as montanhas do chão quase.
E ao mesmo tempo um círculo de luz pairando no ar quando a ciência tirou as fotos agora, 26 milhas de altura, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que possa ser. E eles nem mesmo conseguem descobrir o que fez isso. Haverá luz no entardecer. O caminho para a glória você certamente encontrará se você for eleito. E eles estão tentando investigá-la. E ali, bem embaixo dela, eu estava de pé. E aqueles 7 anjos ecoando suas vozes daqueles 7 selos parados lá. E a testemunha, 3 de nós como testemunha das coisas que foram profetizadas na fita. Senhores, que tempo é este? E agora eles estão tentando descobrir. É um mistério para eles. E vocês se lembram, eu disse que aquele do lado direito da constelação tinha mais ou menos seu peito estufado e suas asas para trás. Vocês se lembram eu dizendo isso, todos vocês? E quanto eu observei, ele era muito diferente dos outros. Olhem para este nessa direção, a asa pontiaguda, vindo com seu peito estufado assim à minha direita. Vocês notaram naquela foto aquele anjo à direita, quando ele estava se materializando, descendo com suas asas para trás, sua cabeça inclinada de lado? Aí está ele bem ali na foto, exatamente. E aquele bem ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, seria o 7º anjo. Ele era o mais brilhante e significou mais para mim do que o resto deles. Vocês se lembram? Eu disse, ele estava com o peito estufado assim, e ele estava voando para o leste assim. Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês se lembram disso? Aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu me perguntei por toda a minha vida. E o outro dia lá de pé eu virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. Em seguida, o irmão Branham voltou a Jeffersonville e nos revelou os 7 selos. E nós viemos esta noite, Pai, estudar a Tua palavra juntos. Esses grandes mistérios ocultos, que estão ocultos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único que pode revelá-los a nós. Eu oro para que Ele venha entre nós esta noite e que tome a Sua palavra e a revele a nós, para que possamos saber como ser melhores servos dEle neste tempo do fim. 1 ano depois de volta ao Monte Pôr do Sol, em 25 de março de 64, outro grande evento aconteceu. O Monte Pôr do Sol, 40 milhas a nordeste de Tucson, Arizona. O irmão Branham e vários irmãos estavam caçando javalis nas isoladas e escarpadas montanhas do Arizona. Nesse dia, Deus declararia que o julgamento em breve atingiria a costa oeste. Havia vários de nós no acampamento naquele dia. Alguns de nós estavam limpando o acampamento, enquanto outros contavam histórias sobre os javalis que haviam caçado durante a viagem. O Senhor realmente nos abençoou, pois cada um de nós teve sucesso em preencher a nossa cota. O Senhor com certeza te deu um belo javali, irmão Roy. Esse é o seu troféu, meu amigo. Bem, obrigado, irmão Branham. Você sabe, eu não o teria capturado sem você. Você me colocou exatamente nisso. Bem, o Senhor o enviou em nosso caminho, meu amigo. Há algo de especial em entrar nas montanhas. Eu sempre tenho ido longe para relaxar e ter um bom tempo com meus amigos. Sou grato por Deus ter me dado uma maneira de escapar de todas as pressões que se acumulam de vez em quando. As pessoas não entendem a pressão que vem do ministério que o Senhor me deu. E quando eu posso passar mais tempo com meus amigos na região de Deus, as provações ao longo da jornada da vida parecem ir embora. Há algo especial para mim que anseio estar com meus bons amigos nesta região rústica que Deus criou. Algumas pessoas me criticam por todas as vezes que vou caçar, mas elas não entendem o meu verdadeiro motivo por detrás de tudo. Eu tentaria explicar às pessoas isso quando elas se cansam de me ouvir pregar no púlpito. Na verdade, estou me esvaziando
Meu sentimento da palavra vem de estar a sós com Deus. Muitos dos profetas de Deus amavam o deserto, pois eles sabiam que muitas vezes esse era o lugar para encontrarem a Deus. Esta viagem ao Monte Pôr do Sol foi um grande exemplo disso, pois o Senhor me revelaria novamente não apenas a mim, mas na presença de vários dos meus amigos e companheiros de caça. Bem, irmão Banks, o Senhor nunca falha em nos dar bons momentos nessa região aqui. Isto é verdade, irmão Branham? Que viagem nós tivemos. Sim, Senhor, Ele com certeza sabe como nos fazer felizes, não sabe? Sim, com certeza sabe, irmão Branham. Bem, irmãos, vou começar a limpar o acampamento se vocês quiserem começar a carregar tudo. Sim, irmão, claro, com certeza, irmão Bill. Enquanto nós estamos embalando tudo e nos preparando para deixarmos o acampamento, eu estava esperando que algo logo acontecesse. Apenas um dia antes disso, eu estava caminhando por uma região acidentada com meu bom amigo irmão Banks Wood, e o Senhor me parou e me disse para arremessar uma pedra ao ar. Então eu apanhei uma pedra e a arremessei ao ar e disse: assim diz o Senhor, algo está para acontecer. O irmão Banks disse: o que é, irmão Branham? Eu disse: eu não sei, mas dentro de 24 horas vocês verão que algo acontecerá. Este é um grande sinal. Era cerca de 10 horas do dia seguinte, eu estava esperando ele me mostrar o que significava o sinal. Ele nunca falhou em honrar a sua palavra e eu sabia que ele não falharia comigo desta vez. E quando nós estávamos prestes a sair do acampamento, aconteceu. Eu comecei a andar por lá, então eu ouvi a voz de Deus falar, disse: saiam do caminho rapidamente. Roy Robertson lá, sabendo que ele era um veterano de guerra, eu coloquei minha mão em seu ombro e disse: irmão Roy, esconda-se o mais rápido que puder. Ele disse: qual o problema? Saia do caminho, esconda-se. Eu simplesmente comecei a andar, coloquei minha pá no chão, me virei, tirei o chapéu e aqui vem ele. A glória de Deus descendo num redemoinho que rasgou a lateral da montanha assim, explodiu e balançou o lugar assim, cortou o topo dos arbustos apenas cerca de 3 ou 4, 5 pés acima da minha cabeça, subiu de volta como um funil assim, ele explodiu novamente e aqui vem ele 3 vezes. Depois, quando ele se foi pela terceira vez, o irmão Banks veio e disse: é disso que você estava falando? Eu disse: sim, o que foi isso? Eu disse: Deus aparece em redemoinhos. Eu não sabia se ele queria que eu contasse às pessoas ou não, então eu continuei, orei um pouco. Depois, ele me disse que eu poderia lhes contar. Eu disse: é o julgamento atingido a costa oeste, olhem para ela hoje, veja o que aconteceu algumas horas depois disso, o Alasca se afundou, e agora a coisa toda está se afundando, nós estamos entrando em julgamento. A misericórdia foi rejeitada, mas graças a Deus temos alimento armazenado, alimento espiritual, pois nós estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando a si mesmo entre o seu povo. Oh, que incrível! Isso nunca fica velho para mim ver isso. E a partir daquela explosão, o irmão Branham disse que cada rocha que veio de lá, haviam 3 encurraladas. Estas são algumas rochas do Monte Pôr do Sol que nós descobrimos e que temos em nossa escrivaninha hoje. Alguns de vocês já ouviram falar do Monte Rushmore em Dakota do Sul? Vocês já estiveram lá? Bem, levou 14 anos para os homens esculpirem o rosto dos presidentes dos Estados Unidos lá. Mas com o golpe de Deus, ele esculpiu o perfil do irmão Branham e hoje ainda o temos como atração em nosso Monte Pôr do Sol. O que é essa luz no Monte Pôr do Sol? Na Floresta Coronado, no Arizona. O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima? Que as pessoas viajam do leste ao oeste, apanhando as pedras que foram derrubadas por lá onde aquilo atingiu, e cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas nela, que aquilo cortou. Os 3 são um. Elas estão sobre escrivaninhas como pesos para papel em todo o país. O que é essa coisa estranha no Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado?
Todos nós sabemos que Cristo morreu na cruz por nós. Até mesmo o cristão nominal sabe disso. Porém, quanto mais Ele revelou a nós, este pequeno grupo de pessoas, esses mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. É tão emocionante sabermos todas essas coisas. Muito bem, o nosso próximo evento no Arizona aconteceu nas montanhas de Catalina e foi tão grandioso que eles dispensaram as crianças da escola para irem assistir. Vamos ouvir o irmão Branham nos contar tudo sobre isso. Algo me disse, suba lá na montanha e eu falarei com você. E enquanto eu estava no topo da montanha, não sabendo que lá embaixo em Tucson, eles estavam vendo isso. Mas até mesmo os professores chamaram as crianças. A minha garotinha e os demais da sala de aula disseram, olhem lá naquela montanha. Há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo. Glória a Deus. Senhora Evans, você está aqui? Rony, você está aqui? Eu desci, passei pelo posto, este rapaz no posto de gasolina dos Evans ali. E antes que eu soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu, ele disse, irmão Branham, você estava lá em cima naquela montanha, não estava? Eu disse, o que você quer dizer, Rony? Não, vejam, para ver o que ele faria. Muitas vezes as coisas acontecem e você não conta para as pessoas, porque isso... A questão é que você vê tantas coisas acontecendo, isso se torna comum para você, entende? Eu não conto para as pessoas. Eu disse, Rony, o que você estava? Ele disse, eu posso te mostrar exatamente onde você estava. Eu chamei mamãe, nós ficamos aqui, observamos aquela nuvem parando lá, subindo e descendo. Eu disse, só pode ser o irmão Branham sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram isso num dia claro, sem nuvens, em parte alguma, com essa grande nuvem âmbar parando lá, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amém. E então, ele nos revelou casamento e divórcio. Bom dia, audiência visível e também audiência invisível em toda a nação onde nós estamos em conexão esta manhã. Isto me dá um grande privilégio de vir aqui e falar esta manhã sobre este assunto vital. Ok, o nosso último evento especial que aconteceu novamente no Canyon Sabino. As palavras águia branca, na verdade, foram escritas em quartzos branco na rocha. Uau, tantas coisas maravilhosas e emocionantes que acontecem nessas montanhas do Arizona. Vamos ouvir o irmão Branham dizer-nos a respeito. Eu coloquei minhas mãos contra a rocha, olhei para o céu, comecei a orar e ouvi uma voz saindo do topo das rochas dizendo, em que você está encostado sobre o teu coração? E eu levantei para trás assim os meus ombros, eu estava despido da cintura para cima, quente, eu olhei para trás e estava escrito no quartzo, na pedra, águia branca. Exatamente o que a visão disse que a próxima mensagem viria. Eu fiquei tão emocionado, eu corri para casa, peguei uma câmera, voltei no dia seguinte, tirei a foto, ainda estava lá escrito na rocha, águia branca. Amém. Agora, as pessoas arrancaram a palavra águia daquela rocha, mas porque nós a temos em fita, nós sabemos que isso foi dito e está para sempre em nossas mentes e nós sempre creremos nisso porque foi dito em fita. Quão especial isto é! Nós estamos completando o 7º selo no Tabernáculo Branham agora mesmo, antes de sabermos que esta aula estava programada. O próprio significado Arizona e Monte Pôr do Sol e nuvem era o que o irmão Branham voltaria e revelaria os 7 selos a nós, e isso é o que estamos estudando agora. E o Senhor nos predestinou para estudarmos isso, essas montanhas neste tempo, não há dúvida. Quão especial esta oportunidade foi para nós por conseguirmos fazer isso. Eu agradeço a todos por se juntarem a nós em nossa jornada por todas essas montanhas do irmão Branham. Foi tão especial e definitivamente poderíamos passar mais tempo e há tanto que poderíamos falar, tantas citações, tentarmos expressar isso, mas
nós não podemos nem sequer colocar uma gota no balde disso. Mas todos vocês podem continuar seus estudos em seu aplicativo Mesa, apertando play, ouvindo, encontrando diferentes lugares onde o irmão Branham falou sobre todas essas coisas especiais. Tenho certeza que vocês provavelmente percebem quando estão ouvindo a rádio Lifeline. Vocês sentem que ele fala sobre Colorado e os picos de Corral o tempo todo? Eu sinto que estou ouvindo o tempo todo isso. Talvez vocês ouvirão mais sobre esses eventos também agora que vocês estão ouvindo. Eu amo as montanhas e eu penso que durante o milênio eu gostaria de passar alguns milhões de anos vagando pelas montanhas, simplesmente olhando ao redor. Eu gosto disso. Nós voltamos bem alto na montanha e é lá que eu tenho uma pequena conferência privada toda vez que eu subo com o Senhor. Ele sempre me mostra algo ou me leva para perto dele quando eu me afasto de tudo. É tão bom estar lá em cima. Eu simplesmente essa é a minha catedral lá, onde eu falo com ele, depois eu desço aqui e falo com vocês, entendem? Eu não vou para caçar, eu subo lá, coloco minha arma encostada numa árvore, me ajoelho no topo da montanha e lá eu vejo Jeová. Nós cremos nisso com todo o nosso coração e nos lembramos que Deus sempre cumpre a sua palavra. Estes lugares são um memorial. Deus sempre usa montanhas para atrair o seu povo e nós somos este povo. Muito bem, agora que a lição acabou, é hora de vocês fazerem o seu projeto. É mais uma ferramenta para vocês anotarem, estudarem a palavra. Que isto sempre lembre vocês de que esta ainda é a verdade eterna do Deus vivo e nós cremos nisso. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, Deus lhe bendiga, até nos encontrarmos outra vez.